O assunto dessa semana foi a fusão ou não dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que a tendência é não fundir as duas pastas. Em entrevista à imprensa, Bolsonaro disse que tudo indica que ficarão mesmo separadas. A possível fusão é criticada por ambientalistas e por parte das representações do agronegócio. Como o assunto foi bastante debatido, vale a discussão também aqui no Agro Atalaia. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje o engenheiro florestal e também doutorando em desenvolvimento e meio ambiente, Tiago Vieira. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar então, Tiago, esclarecendo aí de maneira mais simplista, né, o que faz cada ministério, quais são as atribuições, por exemplo, começando pelo Ministério da Agricultura. Veja só, Rafaela, o Ministério da Agricultura ele tem como função a gestão das políticas públicas relacionadas ao incentivo à agropecuária e o fomento ao agronegócio, normas, regulações quanto a essas atividades. O Ministério do Meio Ambiente ele tem como função a gestão do licenciamento ambiental de atividades econômicas com possível impacto ambiental, né? E também a proteção da biodiversidade, né? A preservação da nossa fauna e flora, das nossas riquezas cênicas, da nossa riqueza biológica. Né? Entendido, então, a competência de cada uma dessas pastas, eu queria saber o seguinte, caso haja, que ainda há alguma remota possibilidade, caso haja uma fusão, quem apoia usa o argumento de que a agricultura e o meio ambiente são áreas que andam juntas e podem sim ser administradas por um só ministro. Já quem critica essa proposta diz que a agenda do meio ambiente vai além da agropecuária e que uma junção poderia prejudicar aí a questão da governança ambiental no Brasil. Dá para dizer que cada ponto de vista tem certa razão? É verdade. Um ponto positivo que os defensores dessa fusão argumentam é a questão da possível economia dos cofres públicos, né? No entanto, é importante destacar o seguinte, que essa proposta, boa parte, a maioria, quase a totalidade dos ambientalistas são contra isso e muitos ruralistas também são contra. A grande questão é o quê? Veja só, você ter uma instituição regulamentadora sendo comandada pela regulamentada, né? O Ministério do Meio Ambiente ele é um ministério transversal, então ele diz respeito à infraestrutura, ciência e tecnologia, educação, agricultura, né? É muito difícil a gente imaginar, por exemplo, o Ministério da Agricultura licenciando, por exemplo, extração de petróleo em águas profundas. O Ministério da Agricultura está licenciando hidrelétrica, por exemplo. Então, é interessante e importante para a gestão pública, tanto no setor agrícola como na questão ambiental, a gente ter essa harmonia, né? Alguns assuntos podem ter comum entre os ministérios, mas a transversalidade do ministério, essa característica do MMA é que faz, digamos assim, ser difícil, né, essa fusão com o Ministério da Agricultura. Na verdade, o que muitas pessoas se preocupam, a maior parte das pessoas se preocupa bastante, é que essa fusão poderia enfraquecer a questão ambiental, Porém, existe uma outra vertente de que, na verdade, o agronegócio, a agricultura seria mais pautada de forma mais ambientalista. Também existe esse contraponto? Hoje, o Brasil tem uma das melhores leis ambientais do mundo. É claro que é uma dificuldade grande implementar essas políticas. E essa é a grande questão. Você fundir esses dois ministérios, unificar esses dois ministérios, de repente você pode ter uma garantia, né, de você dificultar a implementação das duas agendas numa única estrutura, num único ministério, entende? Então, e isso, a questão, por exemplo, da exportação, como é que isso pode trazer consequências, né? O Brasil hoje exporta muita carne, né? Muita soja, trigo, milho, e os países que compram os nossos produtos, eles ficam muito de olho no investimento ambiental que o país está fazendo, né? A gestão ambiental. E isso pode comprometer a fusão desses ministérios com uma espécie de sanção econômica de alguns desses mercados consumidores nossos, né? Então, essa garantia que a gente tem, né, da gente poder ter, digamos assim, com a fusão, né, uma receptividade maior desses centros consumidores dos nossos produtos, isso a gente não tem essa garantia. Entendo.
Antes da gente encerrar, então, só para ficar claro, a gente comenta aqui sobre a possibilidade, quais seriam os impactos de uma fusão, caso viesse a ocorrer, né? Mas a grande questão que eu queria deixar destacada aqui, Tiago, é quais seriam os impactos positivos e quais seriam os impactos negativos se houvesse uma fusão. Você pode destacar os positivos e também os negativos para a gente? Olha, o impacto positivo dessa possível união seria, além da questão de uma possível economia nos recursos públicos, você pode ter numa pasta unificada a operacionalização de algumas agendas em comum dos dois ministérios. Uhum. Então, licenciamento de algumas atividades agrícolas. Isso poderia, a depender da forma como seja trabalhada essa fusão, ser simplificada. Os impactos negativos, acredito que essa questão do licenciamento ambiental, a questão das unidades de conservação, né, a gestão das áreas protegidas. Uhum. Então, por exemplo, hoje, um exemplo aqui em Sergipe, nós temos o Parque Nacional Serra de Itabaiana, Reserva Biológica de Santa Isabel, o Monumento Natural Grota do Angico. Tudo isso que eu estou falando são exemplos de áreas protegidas, áreas de mata que a gente tem aqui em Sergipe. O pouco ainda resta. A grande questão é, com a fusão desses dois ministérios, o que será prioridade, entendeu? E é muito importante hoje a gente ter uma produção sustentável, né, dos alimentos, aliado a uma conservação ambiental. A fusão desses dois ministérios garantirá que esses dois serão prioridade? Isso ainda é uma incógnita, né? Entendido, então. A gente fica nessa dúvida e nessa expectativa para que, de qualquer forma, seja feito o melhor para o Brasil, para a agricultura e para o meio ambiente. Tiago, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Obrigado pelo convite. Bom dia.